A paz do Messias. O tema de hoje é dois exércitos. Apocalipse capítulo 19, versículo do 11 ao 21. E vi no céu aparecer um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e ele tinha um nome escrito, o qual ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido com um manto, salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama o Verbo do Pai. Seguiam-nos os exércitos que estão nos céus, e os cavalos brancos vestidos de linhos finos, branco e puro. Da sua boca saía uma espada para ferir com elas as nações, e ele regerá com vara de ferro. Ele mesmo, o que pisa no lagar do vinho, do furor da ira, do Pai Todo-Poderoso. No manto sobre a sua coxa está escrito o nome Rei dos Reis, Salvador dos Salvadores. Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Pai, para comer carne de reis, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a bestas os reis da terra, com o seu exército reunido para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e seu exército. E a besta foi presa com ela o falso profeta, que diante dela fizeram o sinal, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carne. Dois exércitos. Um exército na direção do Messias e outro exército na direção de Lúcifer. Qual exército você fará parte? Muitas pessoas estão se macumulando, se levantando contra o Altíssimo. Assim como o rei Senaqueribe fez. Isaías capítulo 37, versículo 33 ao 36. Versículo 33. Portanto, assim diz o Criador, acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flechas alguma, tampouco virá perante ela com o escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, ele entrará nessa cidade, diz o Criador. Eu apararei essa cidade para livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu um anjo do Criador e feriu o acampamento dos assírios, 185.000 soldados. Quando se levantaram pela manhã, cedo só havia cadáveres. E assim são muitas pessoas que estão se levantando contra o Altíssimo, levantando um exército contra o Pai, contra o Criador. Quem são essas pessoas que estão se levantando contra o Criador? Apocalipse capítulo 19, versículo 18. Para comer carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Assim como está nos Salmos de número 2. Por que conspiraram as nações e os povos tramaram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Criador, contra os seus ídolos, dizendo: rompamos as suas cadeias e sacudamos os nós, as suas algemas. Aquele que está entronizado nos céus se ri, e o Senhor zomba deles, então lhe fará a sua ira, e o seu furor confunde, dizendo: eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E o Criador fica lá do céu rindo contra você que está se levantando contra o Altíssimo. Você que é pastor, vocês governantes, vocês reis da terra, todas essas pessoas que se levantam contra o Altíssimo, tanto dentro quanto fora da igreja. Essas pessoas estão se levantando contra o Altíssimo. Assim como o rei Senaqueribe se levantou contra o Altíssimo. E o Criador disse: você não lançará uma flecha
contra a cidade. Essa palavra é tanto física quanto espiritual. Está falando da cidade do celestial. Está falando do Monte Santo. Dois exércitos, como está aqui no Apocalipse capítulo 19. Um exército na direção de Cristo e outro exército na direção dos homens. E darão autoridade a todas as aves do céu para comer carne de cavalos e seus cavaleiros, tanto o grande quanto o pequeno. Você que está se levantando contra o Altíssimo, você que está se levantando tanto dentro quanto fora da igreja, você que é governante, você que é pastor, senador, você que é pastora, você que é apóstolo, bispo, você que faz parte da bancada evangélica dentro do Senado, você que faz parte dentro de uma denominação, você que está se levantando contra o Altíssimo, da mesma maneira que você vem contra o Altíssimo, você vai voltar. Não vai lançar uma flecha contra o Pai, contra o Criador. Da mesma maneira que você veio, você vai voltar. Quando diz que Cristo, no Apocalipse capítulo 19, versículo 21, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e de todas as aves se fartaram das suas carnes. Cristo dará uma voz ao Espírito que habita em mim, que habita em você. Espírito vem. E o Espírito que está sobre nós sairá e nós cairemos mortos no chão. Assim como aconteceu com aqueles 185 mil soldados. Bastou um anjo para matar 185 mil soldados. Então, saiu um anjo do Criador. Isaías 37, 36. Então saiu o anjo do Criador e feriu o acampamento dos assírios, 185 mil soldados. Observa que não tem ferimentos de lança, não tem ferimentos de espada, não tem ferimento nenhum. Por quê? Porque só bastou uma palavra, assim como aconteceu no Egito. Quando se matou todos os primogênitos, o anjo passou pela casa das pessoas, aqueles que tinham a marca de Cristo nos seus umbrais, ficaram vivos, mas aqueles que não tinham, morreram. Mas nenhuma dessas pessoas que morreu no Egito, nenhuma dessas pessoas que morreu, fazia parte do exército do rei assírio, nenhuma dessas pessoas foram feridas com espada, ou com lança, ou com qualquer outro instrumento de guerra. Bastou uma palavra de Cristo. Espírito vem. E o Espírito sobre a vida da pessoa, o Espírito que está em mim, o Espírito que está em você, nós não somos obedientes, mas o Espírito é. E ele dará uma voz e dará uma ordem. Espírito vem. E eu e você cairemos mortos no chão. Todos vocês que estão se levantando contra o Messias, todos vocês que estão contra o Pai, o Altíssimo, e contra o seu ungido. E vi a besta do rei da terra. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. E vi a besta do rei da terra, com o seu exército reunido para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e seus exércitos. Todos reunidos contra quem? Com a besta, o falso profeta, a besta e o anticristo. Essas pessoas estão se reunindo, vão se reunir contra o Pai, contra o Altíssimo, e vão vir de frente guerreando você. Muitas pessoas estão fazendo parte desse exército de Lúcifer. Qual exército você faz parte? Do exército de Cristo, que não vai precisar levantar uma espada. O exército de Cristo não vai precisar levantar uma espada, porque a espada sairá da boca de Cristo. Ele vai vencer o exército com o sopro da sua boca. Então ele dirá: Espírito vem. O Espírito na vida daquela pessoa que está contra o Cristo, ele vai se retirar da pessoa e a pessoa vai cair morta no chão. E se dará autoridade às aves do céu. Versículo 17, Apocalipse 19, versículo 17. Então vi um anjo em pé do sol, que clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos para a ceia do grande Criador. Versículo de novo, 18. Para comer carnes dos reis, carnes dos poderosos, carnes de cavalo e seus cavaleiros, carne de todos os homens livres, escravos, pequeno e grande, não importa a sua posição eclesiástica
dentro ou fora da igreja. Não importa se você é vereador, se você é prefeito, se você é senador, governante, se você é presidente, se você é chanceler, se você é rei, se você fora da igreja. Não importa se você é cooperador, se você é diácono, se você é pastor, se você é co-pastor, se você é pastor presidente, se você é evangelista, se você é apóstolo, se você é bispo. Não importa o seu cargo eclesiástico, tanto você como grande como pequeno. Se dará a ordem às aves do céu para comer a sua carne. Você que está se levantando contra o Altíssimo. Você que está se levantando, que está macunando contra o Criador Altíssimo. E no Salmo de número 2, o Pai ri de você. Ele ri de você que está macunando contra ele. O rei Senaqueribe não lançou uma flecha e voltou envergonhado. Da mesma maneira que ele veio, ele voltou envergonhado. É assim que vai acontecer com você. Você vai ser alimentos para as aves do céu. E todas as aves do céu se infartarão das suas carnes. Fique com essa palavra. De qual exército você faz parte? Do exército de Cristo ou do exército de Satanás? Fique com essa palavra, os dois exércitos do Criador, o exército do Criador ou o exército de Satanás. Qual exército você faz parte?